Bem, amigos do canal Caminhos e Vidas, estamos hoje na cidade de Atalanta, onde nós temos dois amigos aqui, antigos, conhecidos já de Atalanta, e que fizeram parte de um programa onde na década de 60, 70, muitos foram para a Alemanha, trabalharam por lá durante 3 anos, ajudando na reconstrução da Alemanha também, É um programa que tinha uma acolhida de trabalhadores pelo mundo, e essas pessoas foram para lá. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco, saber como é que foi toda essa história. É importante porque muitos dos nossos cidadãos de hoje não conhecem esses fatos, Já se passaram 50 anos, um pouco mais, e é sempre importante relembrar. Como tem finalidade o nosso canal, contar um pouco de histórias e de vidas de pessoas que fizeram acontecer. Nós temos a presença do Arno Sebold e do Alvino Schelter. Eu perguntaria para vocês, Alvino, qual é o seu nome, data de nascimento e o nome dos pais? Eu nasci dia 13 de 8 de 1950, filho de Max Schelter e Ana Esther Schelter. Arno. Eu sou natural de Atalanta, filho do primeiro morador, e nasci dia 27 de agosto de 1950. Na época era distrito de Tuporanga, o nome exato era Serra do Pitoco. Nome do seu pai? José André Sebold. E da sua mãe? Anna Bigler Sebold, natural da Alemanha. Os dois? Não. Pai e a mãe? Não, minha mãe, alemã. Como era o nome do seu avô, pai da sua mãe? Pedro Bigler Sebold. Pedro Bigler. Peter Bigler. Qual era a atividade dos seus pais aqui em Atalanta, à época? Agricultores. Agricultores. Do Alvino também, Alvino também. Todos os dois agricultores, Vocês eram jovens, pouco mais que adolescentes à época, em 1900, quando é que vocês foram para lá? 69, 19 anos, Eu fui 70. 70, 20 anos. Sim. Então, como é que era a vida de vocês aqui nessa época? Quem vai falar primeiro? Eu, na verdade, eu acho que, como já conhece, eu fui filho de colono, na época era muito difícil, uma família de 10 irmãos, nós plantávamos fumo, e sobrevivia, entende? A vida na época era muito difícil. Eu, com meus 15 anos de idade, eu saí de casa, eu queria ser mecânico. Aí eu arrumei uma vaga na Groenlândia, trabalhei 1 ano e meio pela comida para aprender a profissão. Dali depois, eu recebi propostas melhores e já fui para Tributo Central trabalhar com a família Mechoreto. Entende? Onde é que tive sucesso, foi muito bem. E de lá apareceu a oportunidade de nós ir para a Alemanha. Através do Isolano Decker, entende? Que era um parceiro meu, nós trabalhávamos juntos. Ele era caminhoneiro, ele trouxe essa notícia. Olha, tem um pessoal que vai vir para Blumenau, não me lembro mais certo da época, para vir recrutar descendentes de alemães para trabalhar na Alemanha. E eu me interessou nisso, até onde é que eu até trouxe isso aqui para a cidade de Atalanta, que muitos desses aí, entende? Atalanta acho que teve uns 14, que participaram mais, que foram para a Alemanha, ou mais, não sei. 28, fiz o olho de Atalanta. E onde é que eu fui me informando, entende? Onde é que deu certo, e fizemos uma entrevista, na época até fui de trem de Tributo Central a Blumenau, já para, que hoje até falar isso aí não é porque não existe mais, E daí nós fizemos, entende, o contato lá, o doutor Yerga, não me lembro mais certo o nome, entende, onde é que ele fez a entrevista. O que tem que saber ser descendente de alemão e falar um pouco alemão. Bem, Arno, quais eram as suas atividades na época aqui? Também a agricultura com a família? Inicialmente quero dizer o seguinte, que meu pai vindo, de Rio Novo, e ele jovem, com 19 anos, soube do distrito de Serra do Pitoco, depois mais tarde Atalanta, pertencia à colonizadora catarinense, que resolveu
fazer o loteamento. E o pai, sabendo disso, ele veio ver, ele e o Lino Santos, o amigo dele. Aí eles, a cavalo, né, eles seguiram o rio, então denominado, né, Dona Luísa, acima, a beira-rio, como fazia descoberto os bandeirantes antigos. Eles chegando no centro aqui do deslocamento dos três rios, ele fez uma escolha, optou pelo Rio do Meio, o que hoje chama-se Santo Antônio, que o objetivo dele era plantar milho, para daí, com isso, criar porcos, que era o auge da época da riqueza da agricultura, que dava mais dinheiro. Dos meus irmãos, Antônio Sebold e André Sebold, que foram os primeiros de Atalanta que foram para a Alemanha, todos guiados pelo meu falecido avô Pedro Bigler, que era natural alemão, que ele que abriu, vamos supor, esse caminho para a Alemanha, que posteriormente a gente também embarcou no mesmo barco e abriu esse leque para todo o Vale Itajaí, né? Alto Vale, Médio Vale e Blumenau, região. Ô Vino, como é que foram os preparativos, assim, de véspera para ir para a Alemanha, em relação aos familiares? Vocês tinham um contrato, né? Eu acho que uma obrigação de permanecer 3 anos na Alemanha no mínimo, era isso? Sim. O início até foi difícil, né? Porque na época, para a gente sair do país tinha que ter 21 anos, né? Eu era de menor e eu tinha 19 anos só. E a minha mãe não concedeu, ela não queria que eu fosse. E o pai disse, não, ele vai sim, né? Eu acho que é o objetivo dele, tem interesse. Que aí vinha muitos comentários, então que na época nós não tinha televisão, nós não tinha nada, desinformado. Então vinha os comentários que a Alemanha estava recrutando de novo esses jovens, que eles tinham interesse em mais uma guerra. Isso tudo, entende, botaram na nossa cabeça. Então deixou a gente um pouco duvidoso. Mas como a gente era arrojado, não tinha nada a perder, entende? Não tinha nada que queria alguma coisa na vida, não importa, eu digo, eu vou arriscar seja o que Deus quiser, entende? Então, a mãe daí, até ela era obrigada a assinar, autorizando para eu ir com médio menor. Sim. Era a lei da época, né? Era a lei da época. E daí ela não, porque na cabeça dela era isso aí, estamos levando isso tudo lá para levar para a guerra de novo, né? Vou perder o filho. E perder o filho, né? Mas como tinha bastante, tinha 10, uma menos também não fazia diferença, né? Resumindo, aí o pai até forçou. Ela disse, não, tu vai assinar sim, né? Ela forçou, mas ela assinou contra vontade, né? E, não, lógico que daí a gente já tinha o contrato assinado, e daí nós tínhamos projetado para ir toda a equipe, que né, a informação do Arno aí foi que ele foi através de família. Eu falei que eu fui assim pelo Isolano, entende, que trouxe essa notícia, através dele que eu fiquei sabendo que existia essa oportunidade para ir para lá, né? Isso é o que me levou nesse caminho, onde eu espalhei aqui, até induzi muitos amigos que foram no mesmo barco. E daí, como eu era de menor, eu tinha que servir o exército. Eu atrasei, entende? A minha turma toda foi e eu fiquei sozinho para trás, desesperado. Aí fui obrigado primeiro a acertar como o serviço militar, ajustar isso aí tudo. Tanto é que o juramento da bandeira eu fiz lá na Alemanha, já. Entende? Quando eu completei, quando minha turma deram baixa aqui, era para ser em Blumenau, no mesmo dia eu tinha que me apresentar no consulado da Alemanha e fazer o juramento da bandeira lá na Alemanha. Entende? Que não foi o caso de vocês, que vocês já eram de maior, né? E questão de, que nem tu falou, não sei se foi o momento da recepção na Alemanha, mas foi surpreendente, entende? Que foi outro mundo, a gente chegou lá, até cair a ficha, entende? Isso leva, acho, uns 2 meses, não estava, entende? Mal conhecia Atalanta, Tributo Central, Rio do Sul, e tu partir para outro mundo, outra cultura, aquilo é um choque assim, muito forte que dá na vida da gente, né? Mas a recepção, infelizmente, foi muito boa. Eu menos na empresa, a gente foi muito bem tratado, entende? Bem recebido pelos alemães, e daí devagarinho tu foi vendo que a realidade era outra. Aí sentimos que tinha a oportunidade de começar a vida, entende?
o dinheiro já se ganhava, que nenhum sonhava, né, que ia ganhar tanto, né? Foi assim um salário que eu achava que nem merecia isso aí. Então eu tinha aquele contrato de 8 horas na empresa, trabalhava em turnos, então fazia 8 horas, uma semana das 6 da manhã às 2 da tarde, outra semana 2 da tarde às 10 da noite. E dentro desse período, no tempo que sobrava, eu fiz um curso de torneiro mecânico. Então, quando eu trabalhava à tarde na empresa, né, que eu tinha um contrato com ela, antes do meio-dia eu fazia 2, 3 horas praticando o torneiro mecânico. Que meu alvo era, como eu já sabia bastante de mecânica, eu digo, eu vou juntar dinheiro, vou montar meu próprio negócio aqui no Brasil. Que eu puder economizar dinheiro e me aperfeiçoei dentro da profissão, entende? Me esforcei muito assim para praticar, entende? E completar o conhecimento dentro da mecânica, né? E Arno, como é que foi a sua situação quando chegou na Alemanha? Já tinha um encaminhamento definido, onde vai trabalhar, o que vai fazer, como é que foi? Então a gente um a um foi entrevistado, e tinha que dominar a língua alemã. Então, como minha mãe, meus pais, a gente falava só em alemão, como no caso dele também, em casa também, certo? Né? Isso era primordial para dar o primeiro passo na entrevista. E, então, até tem aqui, por exemplo, tem um contrato, como o Vino também assinou, na entrevista, né? Esse é o teu contrato que tu foi para a Alemanha? Meu contrato eu nasci dia 27 de 8 de 1950 e esse contrato foi assinado em dia 28 de outubro de 69, certo? Resumindo, aqui nós sempre com um contrato assinado, 3 anos. Certo? Como é que foi os preparativos e a viagem em si para a Alemanha? Vocês foram o quê? De navio, avião? E como foi o preparativo aqui no Brasil antes de partir de fato para a viagem à Alemanha? Na verdade, o preparativo, sabe, foi difícil na época nós fazer documento. A minha identidade foi o lugar fazer em Florianópolis, é o lugar mais pertinho de fazer identidade, né? Esse tinha que ir de ônibus aqui para o estrado de chão ainda. Esse foi o começo, então, para a gente começar a juntar documentos. E depois a viagem, que nem eu comentei, ela foi assim, bastante difícil. Que eu peguei o ônibus daqui de Rio do Sul a São Paulo, que na época eu não conhecia o máximo até Blumenau. Então, de São Paulo eu tinha que assinar mais algum documento lá no consulado. E de lá pegar a circular para ir no aeroporto. A gente com pouco conhecimento, entende? Foi uma coisa assim, muito difícil, muito estressante, entende? Para a gente, entende, sem conhecimento nenhum. E daí do aeroporto, daí pegamos um avião pequeno, Rio de Janeiro. De lá depois daí era tudo por conta da empresa, já tinha alguém que guiava a gente. Mas que ali eu fui obrigado a me virar sozinho, e foi bastante difícil. Como foi a chegada na Alemanha? A chegada, porque eu te falei, depois que eu embarquei no Rio de Janeiro, que já era já por conta do contrato, né, com a empresa, eles bancaram tudo, já tinha gente esperando eu no aeroporto e me levaram eu no alojamento dali. Daí eles já me guiaram, entende, me orientaram, entende, até que era a empresa, quando é que eu queria começar a trabalhar. Eu, como já não tinha dinheiro, tinha acabado de ficar no Rio de Janeiro, e eu disse, já não quero começar a trabalhar no outro dia já, né? Mas resumindo, daí levei 2 dias e já comecei a trabalhar na empresa. Ali tinha toda a assessoria já. Trabalhou na mesma empresa o tempo todo? Não, na mesma empresa o tempo todo. Aí eu cumpri meu contrato de 3 anos na empresa que eu tinha, e já com uma meta eu já tinha feito uma economia, que nem eu dei no começo da entrevista ali, já estava preparado. Eu já trabalhava em mecânica aqui, com mais cursos que eu fiz, eu já me sentia preparado financeiramente e conhecimento. Eu digo, agora vou embora, vou montar a minha empresa, uma oficina mecânica no Brasil. A diretoria da empresa, ela estava abrindo uma filial na Rússia. Eles insistiram para eu ficar mais um ano, entende? Eles queriam que nós fôssemos para a Rússia. Não sei se o Arno teve essa proposta também. Para nós lá treinar aquele pessoal. Insistiram muito, entende? Fica mais um ano, vamos renovar o contrato. Nós queríamos que vocês fossem para lá. Nós estamos montando uma filial na Rússia, para vocês, entende, ajudar a treinar o pessoal lá. Mas eu ansioso já, entende, o objetivo de eu vou para o Brasil, vou começar meus negócios lá.
Se não der certo, eu estou voltando. Então, graças a Deus, a porta ficou aberta, entende? Se meu negócio aqui não desse certo, de empregado no Brasil, eu não ia trabalhar. Aí, como deu certo, então me estabeleci aqui, né? Mas se não tivesse dado certo, com certeza eu voltaria de novo. Fosse para trabalhar de empregado, eu hoje estava vivendo na Alemanha. Que tipo de serviço vocês faziam lá? Ou você fazia? Era uma fábrica de plástico, eu trabalhava na parte da estamparia. Tanto é que a gente começou, entende, lá no pé onde é que tirava os rolos, mas a gente com muita vontade, nós éramos 8 nessa máquina. Eu, em 6 meses, eu já estava liderando a máquina, inclusive com alemães lá que trabalhavam 20 anos na máquina, aí até deu aquela ciumeira, entende? Vinha o piá jovem, estrangeiro, tomando espaço deles. Mas isso tudo porque era um povo acomodado, entende? A gente, entende? Dava o máximo da gente, entende? Por isso que as oportunidades também foram aparecendo, né? E Arno, como foi a sua ida? Sim, tranquila? Foi em grupo? É o seguinte, depois de enfrentar toda essa burocracia, que a gente era leigo, estudei em seminário, no seminário 4 anos e meio, na Ordem Franciscana, Rodeio, Ituporanga, Rio Negro e Luzerna. Depois eu acabei concluindo a 8ª série aqui no Colégio Dr. Frederico Rolla. E em 69, por coincidência, né, eu acabei de conseguir concluir essa 8ª série, me formar, e não tive a felicidade de fazer a festividade da minha formatura. Meu pai recebeu o diploma, né, em mãos na Sociedade Atirador de Santo Antônio, criado pelo Pedro Bigler na época, no saguão do avião, do aeroporto de Galeão, no Rio, e tomamos a última Brahma, que era a cerveja da época, eu e meus amigos, irmão o Pedro Cheta, o irmão do Lima, e o outro meu amigo Reinaldo Sebold. Embarcamos aí com a Aerolíneas Argentina. Era um Boeing 727, era o maior avião na época. Da primeira viagem e vindo, né, o mundo de cima. Foi espetacular. Quer dizer, eu não tive dificuldade nenhuma porque eu estava em casa. Né? Meu irmão casado aí, com a brasileira. E aí ele me acolheu, eu fiquei 3 anos morando com ele, e perto da indústria onde nós trabalhamos. Trabalharam na mesma empresa? Na mesma empresa nós trabalhávamos. Que legal. Pegulan AG. Aí o Vino falou uma coisa que me chama a atenção, os mais antigos. A força de mão de obra da Alemanha era uma força já com a idade mais avançada? Mais avançada, né? Menos jovens? Muitos jovens, né? Eles tinham mais avançados, né? E a falta de mão de obra. Como a Alemanha já era, antes da guerra, já era uma potência, né? A gente percebeu que, na verdade, quando chegamos lá, a parte física já bastante estava já organizado de novo, eles foram reconstruídos. Só como a indústria, eles tinham nome, eles tinham qualidade, ela, entende, o conhecimento eles tinham todo, aí eles precisavam tocar de novo e não tinha mão de obra. Eles foram para o mundo, que na época, buscaram no Brasil, aqui, com descendentes de alemães, aí lá na empresa tinha italianos, muitos jugoslavos, né? Turcos bastante também, espanhol, entende? Eles buscaram gente portugueses também tinha? Portugueses também, bastante, mas mais espanhol do que português. A gleba mesmo era jugoslavos e turcos, tinha muito, né? E o sul da Itália, né? O siciliano ali daí tinha bastante, né? Se a gente, estudando um pouquinho e lendo sobre a história, né, do pós-guerra, os países aliados, eles ajudaram a reconstruir muito da Alemanha. Como você disse, chegou aí reconstruído, faltou mão de obra. E esse recrutamento foi pelo mundo, né? Foi pelo com mundo. Descendentes de alemães. Sim. Essa era a ideia, né? Então foi o que aconteceu. Eu já estudei um pouco isso, já conversei com pessoas envolvidas nisso também. O convívio com os alemães no dia a dia, como era, fora do trabalho? Eu posso responder, né? Como é que eu vou dizer? Ali existia, então dependia muito
Na verdade, o alemão é um povo muito conservador, né? Aquele eu, aquele meu, entende? Eles são muito assim de proteger, entende? A cultura deles. De maneira assim geral, a gente foi bem, mas sempre existia aquilo que nós éramos estrangeiros, entende? Isso eu sentia, entende? Nós éramos tratados bem, mas com aquela ressalva, isso aqui E no fundo eles queriam assim, alguns achavam que queriam que nós dissessemos que nós éramos alemães, mas nós tínhamos orgulho de dizer que era brasileiro. Apesar da nossa descendência, e no meu sangue 100% ainda alemão, mas eu tinha orgulho de ser brasileiro também, né? Nosso biso veio da Alemanha, né? Hã? Nosso biso veio da Alemanha, Veio da seu Alemanha, Antônio né? Warmelin. Sim, Então, mas assim, de modo geral, a gente foi bem tratado, né? Eu não, nesse lado não pude reclamar. Aqui nós nos acertava muito entre estrangeiros, por causa da cultura, a religião. Então eu sei que nós separávamos no grupo, onde é que nós estávamos, num prédio. Aí tinha italianos, turcos, iugoslavos, brasileiros. Então nós se formava grupos, italiano, espanhol e brasileiros, entende? Nós éramos um grupo. Aí os turcos e iugoslavos, que eram mais muçulmanos, isso até não se dava briga lá, entende? Eles nós não se misturavam muito. Então a nossa maior dificuldade era trabalhar junto. Eu mesmo sentia assim, que não fechava muito era com os turcos e os iugoslavos. O italiano, o alemão e os espanhóis, entende? Isso a gente se adaptou bem daí, né? Eles têm uma outra formação religiosa e isso já influi muito no comportamento, outra cultura, exatamente isso. Arno, como via isso, com esse relacionamento lá de vocês com os alemães ou com esses estrangeiros? Eu tive, assim, né, eu não tive, né, vamos supor, como o Vini colocou, eu não vi, né, vamos supor, esse problema com o meu relacionamento com todas essas, né, nacionalidades. Até porque, mas, né, meu relacionamento foi bom, porque que veio, ele morava, né, vamos supor, no alojamento mais misturado da firma, e eu já tive, vamos supor, apartamento mais... eu já morei com meu irmão, com minha cunhada, num apartamento, certo? Diferente, né? Diferente, Não certo? teve esse convívio comum? Como eu tive comum, né? Ele teve uma experiência mais, né, mais direta com essa situação que ele acabou de frisar. Da Alemanha, que a Alemanha agora é unida, que na época ela era dividida, né? Um terço era oriental, que era da Rússia, devido à Segunda Guerra Mundial, e a outra parte estava sob o domínio americano, francês e inglês, certo? E Só que então, dá licença? sim, pode. Até, só para aproveitar, nós dois estivemos juntos, passamos um muro lá, te lembra? Pois como o passaporte brasileiro, que alemães não podia ir para o outro lado. Nós tivemos uma oportunidade, né? Ficamos 8 horas na parte comunista, né? É uma questão. Tivemos uma oportunidade de ir junto no memória. Eu tirei foto, que até extraviei ela, que isso era proibido, tudo nós tiramos foto. Eu arrisquei, podia até ficar preso. Eu trabalhava na seção de controle de produção. Quer dizer, era o resumo de tudo que era produzido numa firma de 6 mil empregados, certo? Não era pequena, 6 mil, trabalhávamos 3 turnos, certo? Então, tudo que era fabricado tal, após concluído, passar pela minha seção, onde que nós fazíamos avaliação de todo o trabalho desempenhado por todas as outras sessões. Em 8 meses aí eu fui convocado como maquinista. Aproveitando a oportunidade que eu falei, né? A gente, quando eu entrei, eu olhei para aquela máquina que botaram para trabalhar, o painel dela acho que dava ali uns 4 metros, tudo de botão e controle. Eu olhei e digo, nunca vou conseguir apertar um botão numa máquina dessa. Mas o esforço, entende, foi indo, e daí o líder da máquina, o Klaus, era um brasileiro também. A gente foi conversando, foi indo. Nós éramos 8 ali na máquina, né? Tinha alemães, tinha italiano. E eu fui indo e fui avançando, entende? Porque a gente tinha vontade de trabalhar e eu também sempre gostei de liderar, entende? Nunca gostei de ser mandado. Entende? Eu fui indo, entende? Buscando conhecimento, porque demora essa máquina começou a clarear para mim. E na época,
o cara que liderava a máquina, ele tinha que ter o controle dos empregados, conhecer a qualidade e preencher o formulário da produção dela e uma ficha que alimentava o computador depois. Na época era por ficha, Sim. você se lembra? Aquele computador alimentado por as aquela antigas. ficha. E daí, passou-se, foi para o segundo homem dentro dos 4 meses, o segundo líder, né? E daí um dia adoeceu o Klaus, que era o líder da máquina, né, o geral. E daí no fim de semana tu saía, estava lá a tua escalação, o que tu tinha que fazer. Quando eu fui carimbar o cartão de saída, eu olhei, na outra semana eu tinha que liderar a máquina. Eu me apavorei daí, eu digo, porque a máquina ali, a produção, eu dominei. Mas daí escrever em alemão, a gente falava, mas a gente aprendeu em casa falar, escrever não, né? Aí eu voltei para o capa branca, lá que seus usa, eu digo, não, isso aí não está certo. Eu digo, seus usa, acho que vocês se enganaram. Eu tenho que liderar a máquina ali, a máquina vou dar o jeito, mas eu não sei escrever nada. Ele disse, tu vai dar jeito sim, diz ele. Eu digo, não vou dar, porque eu escrever em alemão eu não sei, diz ele, eu vou preencher esses formulários, tudo como? Ele disse, tu só vai escrever conforme tu fala, que nós vamos se entender, diz ele. Uma pergunta, essas empresas, elas eram de proprietários alemães ou estrangeiros? Alemães. Na média, assim, essas grandes empresas na época eram pessoas alemães que eram proprietários ou eram multinacionais? Não, essa é genuína. Genuína? Só que hoje, eu tive agora, faz 4 anos atrás, ela hoje é uma empresa inglesa. Como é que era o relacionamento, por exemplo, ou como é que era o comportamento dos alemães em relação a esse povo que foi para lá? Vocês já falaram um pouco, mas vocês falaram que foram para o outro lado, para a Alemanha comunista. O que é que vocês constataram do lado comunista, desse pouco que puderam observar em relação ao lado ocidental? Olha, isso foi outro choque. Eu saí do Brasil e para a Alemanha foi um choque. Sim. Porque é dividido por um muro. Este é o ano fomos juntos no mesmo ônibus, né? Isso nós fomos viajando. Olhar o Ocidente aqui, entende? Um movimento todo modernizado, entende? Tu vê assim a evolução, passar o muro, tu vê as coisas conforme ficou, aquelas máquinas antigas, entende? Aquelas coisas tudo primitivo ainda conforme era antes, o povo medo de falar contigo, entende? Eles tinham medo de conversar, medo de tudo, aqueles carros velhos que nem estão em Cuba hoje, entende? Aí escutava do outro lado o zoadão, entende, do movimento do Ocidente. Ó. Qual era o sentimento dos alemães ocidentais em relação aos alemães orientais, essa divisão? Assim, vocês chegaram a... Não, eu comentei muitas vezes, eles não queriam muito comentário, entendeu? Mas eles tinham a paixão daquela parte, porque tinha muitos parentes, né? Muitos familiares ficaram lá, né? Ficaram lá na parte comunista, eles tinham aquele ressentimento, né? Os alemães daqui. E você diz, o lado de cá, o progresso, o movimento, tudo isso. Você foi agora recém para lá, né? Que 40 e poucos anos depois, né? Quase 50. Quase 50 anos depois. A Alemanha Ocidental, nesse período, ela teve um desenvolvimento amplo, como a gente ouve no comum por aqui, não? Bastante. Assim, a gente... Foi um choque? Foi choque, de novo, que a própria cidade onde é que eu desembarquei no Bahnhof, lá na estação de trem, né? Eu conheci a estação, mas quando saí eu não conheci mais nada, entende? Porque a coisa cresceu bastante. Tem a parte, né, que é tombada, que é o antigo correio, aquele ali, eu me identifiquei por ali. Mas quando eu olhei para a rua, eu digo, mas não está certo. Acho que daí eu perguntei para tem mais do que uma estação de trem, aqui em Frankenthal, que é a cidade. Aí eu fui num bar, né? Ele disse, não, só tem essa aí. Daí eu perguntei onde é que fica a igreja de Frankenthal. Ele disse, aqui embaixo. Daí eu olhei e me localizei. Entendeu? Ela é tudo passeio, que a Alemanha hoje, na cidade, eles quase não entram mais de carro. Tanto ali é tudo fizeram assim, calçadão, né, e passeios, entende? Nessas ruas principais, assim, né? Tanto é que depois nós fomos para Munique, lá a cultura, as coisas públicas funcionam muito bem. Antes de chegar na cidade, desembarca do carro, tu pega o metrô, daí tu faz as coisas pela cidade, e ali ninguém entra de carro. Poucos, entende? Os turistas entram de carro.
Eles fazem tudo de transporte público, né? Que funciona muito bem. Então essa parte evoluiu muito. Né? E depois a própria cultura a gente percebeu também, né? Porque estava lá, tu ia numa cidade, eles tinham um dialeto, então que tu quase não entendia. Tu ia para outro dialeto. Tanto é que o dialeto, eles falavam lá no início, eu tive dificuldade de... Eles entendiam a gente, pouco mais que a gente falava alemão, mas eles entendiam o alemão perfeito. E o dialeto deles não entendia quase. Aí no fim eu cheguei, poxa, mas eu falo, eles me entendem e é difícil para entender eles. Entendeu? Aí no fim, entende, foi indo, eles também apelaram para falar o alemão correto, que todo mundo, na escola todo mundo aprende igual, né? O alemão é por natureza. Isso acabou, Vamir. Isso na globalização, é uma coisa que eu percebi muito agora. O dialeto ainda existe, mas todo mundo está falando que, entende, que alemão mais completo, que tudo entende melhor. Mais na gramática. Então caiu muito. Isso fez que se misturou, né? Não é mais tribais, né, que nem era. O povo alemão tem uma coisa que eu acho muito importante, que se chama identidade. Mas ele é objetivo, né? Esse é o rigoroso. Ele não enrola, né? Ele é objetivo. Não enrola e não enrola ele também, né? Não é que nem nós latinos, né? Nós fazemos brasileiro, isso não existe, um rodeio, né? Como é que era a forma de comunicação de vocês com os familiares aqui no Brasil? Na época era complicado, né? Que eu falei, quando saímos daqui só tinha o rádio, estava vindo da televisão, né? Eu assisti quando saí nos últimos meses de televisão, não sei se chegaram a assistir atrás. Fenomenal. Aí a nossa comunicação é por carta. Só carta. Isso foi escrito, isso levava até 90 dias para tu receber de volta a notícia, né? Era precária a comunicação. É através de carta e muito cartão, cartão postal, a gente escrevia, né? Era moda na cidade que tu ia, na época era moda, né? Eu fazia uma mensagenzinha, que estou aqui, tal, escrevia naquela cartão postal e mandava. O Admir fez uma pergunta assim sobre saudade, né? Isso. Olha, eu vou dizer, a gente sair assim para outro mundo. Eu, sinceramente, se nos primeiros 3, 4 meses eu tivesse dinheiro, eu tinha voltado. Tanto é que a nossa equipe morreu 4 de saudade, né? Que saudade não mata, mas mata. Entra em depressão, tu sabe o que é tu deixar família, deixar teus amigos, outra cultura, é que não é um choque, a saudade bateu com certeza. Bastante. Né? Só que daí tu vai te adaptando, e o ser humano se adapta em tudo. Tanto é que depois dos 3 anos que a gente estava lá, eu estava com pena de deixar, porque eu tinha construído lá os meus amigos, entende? Meus locais, entende? Eu estava em casa mais uma vez. E depois que a gente foi obrigado a deixar aquilo, ficou saudade daquilo que ele deixou lá também. Que o ser humano vai se adaptando, vai. Sim. Leva um pouquinho de tempo, então tu tem que ter paciência, né, para te adaptar. A saudade dá, com certeza. Todo lugar do mundo pode ser o melhor lugar do mundo para você, desde que tu o faça. Te adapta. É justo. Isso é o tempo que faz só, né? Sim. E o que a gente falou na volta, daí e a minha volta também foi, né? Embarquei em Mannheim, né? Foi o mesmo trajeto, né? De trem. Eu embarquei em Gênova, daí fizemos escala em Nápoles, Lisboa, daí de Lisboa a Rio de Janeiro foi 11 dias de viagem. Daí. 11 dias de viagem. O navio também seguiria, a viagem era paga até Santos. Né? Sim. Mas daí para nós ficou mais prático pegar o ônibus daí embarquemos ali, o ônibus daí já foi para nossa conta, né? Nós podíamos desembarcar ou Rio ou Santos, daí a empresa tinha assumido o compromisso que ela tinha que nós estava liberado daí. Uma outra pergunta. Como é que aqui no Brasil assinaram um contrato, mas não dizia em que ia trabalhar exatamente? Não. Chegando lá, cada um tinha um salário diferenciado, não tinha um salário padrão para quem foi, né? Conforme a atividade era o salário? Sim, mas era mais ou menos parecido, né, o salário, mas dependendo, porque lá é nivelado na empresa, vamos supor, cada setor tem um salário diferenciado. Uhum. Eu, no caso, que eu trabalhava, tinha tinta, pelo cheiro eu ganhava 10 centavos a mais, como eu sujava a roupa, entende? Aquela progressão que tu faz, entendeu? Tu tem um salário fixo, periculosidade, etc. Como tinha cheiro, tu ganhava um pouquinho mais. Aí depois tu vem outra escala que vinha crescendo o que tu ia fazendo, conforme a gente foi subindo. Tinha uma progressão. A progressão dela, que no fim, que eu era líder de máquina, daí deu assim 20% a mais dentro do salário, né? Uhum. Não quero ficar, mas baseado no teu salário tu fazia também, né?
Depois eu quero falar de Brasil, mas ainda para a gente concluir a parte da Alemanha, assim, o que é que vocês teriam alguma curiosidade, alguma coisa a mais para falar do tempo de estada na Alemanha? Olha, eu posso colocar 3 coisas que a gente aproveitou. Em primeiro lugar, trabalhar e economizar. Terceiro, viajar, conhecer, a vontade de conhecer. Então, nas 3 viagens, importante que eu fiz, eu acho que, né, o Vino até viajou mais, porque ele tinha mais liberdade, porque ele morava sozinho. Eu já estava com meu irmão. Tinha o enchente que ele ganhava. Então, nós temos uma paixão de falar sobre isso, chama-se a viagem de Berlim, porque era dramático, não era aconselhado, certo? Tá? Não podia ficar preso, né? Aí nós estivemos juntos, fizemos essa viagem, ficamos 4 dias em Berlim, conhecemos Berlim Ocidental, subordinado, como eu já falei, aos americanos, ingleses e franceses, e o outro lado a DDR, que era a Alemanha comunista, né, subordinada à Rússia, cercado com o Muro da Vergonha, como se chamava. E a passagem de você chegar, né, à Alemanha Oriental, ela não é uma passagem reta. O famoso Brandenburger Turm, não sei se você já viu ali. Já vi o portão de Brandenburg. Então, né? a entrada era zigue-zague, para dificultar Velocidade. a fuga de lá para cá ou vice-versa. Aí nós visitamos, né, monumentos históricos de Berlim, conhecemos bem Berlim Oriental, que era a parte principal da Alemanha, quando era a capital, né, quando a Alemanha era unida. Aí nós visitamos o monumento do fogo eterno, que significa a guerra. O símbolo dos soldados mortos, né? Isso, Sei como é que é. Aí a sepultura dos soldados desconhecidos, né? E mais um monumento, né? Monumento histórico tal, que representava os soldados, né, desconhecidos, que era inteiro, né, lateral. Tanto que, só para contar uma história, nós, como nós vivíamos, né, na Alemanha Ocidental e vivíamos do Brasil, um país, né, da liberdade, quando nós saímos, né, em direção do monumento dos soldados desconhecidos, né, saindo do monumento do fogo eterno, né, que é o principal, aí houve a troca de soldados da guarda. E quando nós saímos do local, aí nós fomos, o colombiano estava junto também, aquele dia, nós em 4. E aí eu dei assim, olha, ninguém vai dar lugar para os soldados que vão fazer a troca do monumento. Mas nós se demos mal. Chegamos daqui até ali na janela, aí eles pararam e chegou a levantar a poeira, né, da advertência. Aí nós tomamos o rumo contrário, para você ver como é que é. Visto de permanência, como turista, né, 12 horas. Quando deu 11 horas, nós já tomamos rumo de volta para Berlim Ocidental. Esse aqui, o meu amigo Avino Sherpa, na volta, esse homem vai fazer uma fotografia num lugar mais crucial, que até hoje ficou na lembrança. Eu dei um tapa assim na máquina, mas aí ele já tinha efetuado a foto. Mas eu dei os parabéns para ele depois, pela coragem, porque ele correu o risco de ficar preso. Aí essa foi uma viagem, né, porque marcou, que eu contei milhares de vezes. Outra foram as Olimpíadas de 1972. E isso 2 dias após a ocorrência do massacre dos árabes. Sequestraram os israelenses. Eles mataram 11
Atletas. 9 atletas, e o treinador e mais, né? O time de Israel, né? Essa história conhece, nós estávamos naquelas Olimpíadas. Essa é bem pública, né? E tanto que hoje tem filme, né, sobre isso aí. Sim. Aí iniciou-se o terror no mundo. Tinha muita gente que trabalhava com nós, turcos e coisas, foram todos expulsos. Dos muçulmanos, né? Tinha um colega meu, Radicais, né? tinha um colega meu que tinha na Alemanha, ele saiu chorando, perdendo o emprego devido a essa chacina. No especial que o Arno falou, eu estava numa equipe diferente. Eu no apartamento que nós estávamos, era aglomerado, que nós falou, era 5 andares. Aí nós tínhamos mistura de raça, cada um seu apartamento. E a comida nós fazíamos, os pais asavam, mas não sei como é que é em português, onde é que nós tudo fazia. E tinha o Bruno Scheno, ele liderava, entende? Ele pegou a causa dos estrangeiros dentro daquele prédio. Ele captava recursos do governo para nós conhecer a Alemanha. Então eu fiz muito mais viagens que vocês, muitas. Que nem Paris, nós fizemos uma viagem, eu gastei 50 marcos. Aquela de Berlim que nós fizemos também foi o Bruno Scheno, que captou dinheiro do Estado. E dentro da Alemanha nós andávamos muito. Hoje, vocês já com a idade, já imagino aposentados, né? Estão já vivendo uma vida mais tranquila. Olhando para trás e vendo tudo isso que se passou aí da Alemanha, a volta para o Brasil, os investimentos, valeu a pena ter ido para a Alemanha? Com certeza. Nós, com a oportunidade de vida que tinha aqui, tu sabe que era difícil, entende? Sem estudo que nem tinha, para tu conseguir, entende, algum patrimônio, sei lá se talvez ia conseguir aqui também. Isso facilitou muito. Uma pelo conhecimento, a cultura e a economia que ele conseguiu fazer, o dinheiro que eu trouxe e o conhecimento junto, eu consegui começar o meu negócio aqui, montar oficina mecânica, onde é que depois devagar a gente foi deslanchando. Graças a Deus ele não tem muito, mas conseguiu buscar uma qualidade de vida razoável, conseguiu educar a família, hoje graças a Deus tudo bem, né? Então, para mim, eu vou dizer que foi um dos passos principais na minha vida, o sucesso da minha vida. Não só o financeiro, como também conhecimento, troca de cultura, isso é muito importante também. Para tu te posicionar na vida, você tem que sempre se espelhar no outro, para ver se está certo ou errado, né? E esse espelho foi muito amplo, que ali, que eu digo, nós conhecemos diversas culturas, diversas pessoas, que ali tinha um mundo na época, né? Nós comentamos nisso, tinha espanhóis, tinha italianos, tinha turcos, tinha iugoslavos, né? Os próprios alemães que ele conviveu, né? Arno, valeu a pena? Com certeza. Fui e voltei realizado. Fiz aquilo que ele falou, por orientação, a gente trouxe o dinheiro em marco, né? D-marco, né? Deutschmark, né? Aí o meu irmão mais velho, o Rodolfo, falecido já, primeiro filho nascido aqui em Atalanta, ele me fez a proposta de, se eu quisesse, né, entrar como sócio, né, na Irmão Sebo Limitada. Aí eu disse, beleza. Aí fizemos o levantamento do estoque, aí eu comprei 25% das ações, fizemos a mudança no contrato social e mais tarde, em 1973, dia 15 de abril de 1973, nós registramos a nossa firma, então, Irmão Sebo para Comercial Sebo Limitada em Atalanta. O povo daqui pediu muito para que houvesse, né, o comércio, né, diferenciado do que havia na junta comercial, a gestão na junta comercial, e do qual até faço questão de mencionar que o nosso amigo Valdir, né, que está nos entrevistando, né, acho que foi o primeiro emprego da vida dele, assinado a carteira dele, foi eu que assinei. Eu tenho um orgulho disso, trabalhamos juntos. Ele estudava e nós temos um horário especial para ele iniciar. Não só o meu primeiro emprego, como o Arno foi meu testemunho de casamento, né? Testemunho de casamento. Então nós temos um vínculo muito grande. A gente tem uma amizade, né? E um vínculo também. Isso é um orgulho, uma satisfação. Uma grande satisfação para mim, foi a primeira porta que se abriu e dali eu casei e fui para a prefeitura de Agrolândia, onde me aposentei. Isso tornou-se uma marca indelével, certo?
tenho muito apreço sobre isso. E com isso, eu acho que nós trabalhamos com tecidos, confecções, armarinhos, né? Aí nós abrimos um comércio com estilo supermercado, que foi uma novidade em termos aqui toda a nossa região, que não existia o sistema de supermercado ou autoatendimento. A pergunta que eu faço para os dois ainda, fariam tudo de novo? Com certeza. Posso fazer? Com certeza. Faria, com certeza. Sentem-se realizados? 100% realizado. Agora me digam uma coisa, nós três somos serrapitoquenses, né? Isso. Atalantenses, né? Nossa identidade diz Ituporanga, mas eu tenho orgulho de dizer, eu sou natural da Serra do Pitoco, né? Que é um orgulho. O que é que vocês sentem de Atalanta do passado, de 50, 60 anos atrás, e Atalanta de hoje? Como é que vocês avaliam? Eu posso dizer, eu nasci aqui, né? Me formei até na 8ª série. Hoje consegui, né, ter uma paixão por Atalanta. Eu sempre digo nos contatos que eu tenho com meus amigos que daqui ninguém me tira, só Deus. Com toda a experiência, até que ele conheceu em muitas partes do mundo, eu ainda considero a Atalanta assim meio Europa também. Que graças a Deus nós ainda temos um pouco da nossa cultura, não só a Atalanta como a nossa região, né, Bandeira? Estou falando em Agrolândia, estou falando aqui, Atalanta, aqui o nosso vale se identifica muito com a Alemanha. Então, um lugar pequeno, nós aqui temos qualidade de vida, ele é melhor para viver do que em cidade grande. Então aqui tu está praticamente, o estilo de vida é igual. Aqui ainda tu deixa a chave no carro, entende? Nós aqui, é que nem o Arno falou, eu saí da Atalanta, né? Só que Deus me levar. Tanto é que tive a oportunidade, a minha empresa foi mudar para a Argentina, meus filhos eram pai da morar no Sul. Eu jamais vamos prender dentro de 4 paredes, sair de dentro daqui, tu conhece todo mundo, que o lugar pequeno, Atalanta, tu és um ser humano ainda. Tu não é só mais um. Aqui tu passa, conhece todo mundo, o bom dia, o boa tarde, ele existe, né? E numa cidade grande tu só mais um, entende? Tu não é mais considerado centro de frieza. Então, falando em Atalanta, é que eu digo, hoje aqui eu sinto assim, primeiro mundo para tudo viver, incluindo todo o nosso vale aqui, né? Eu completando, né? Graças, né, à Atalanta, que tem o estilo do nosso vale europeu, né, que é um diferencial dentro do nosso país. Santa Catarina, o povo catarinense é muito considerado em qualquer estado da nossa nação. Eles têm muito respeito pelo povo catarinense, né, justamente pelo fato de nós termos, né, essas entidades, né, esse vínculo europeu e costumes europeus, um povo sério, trabalhador e próspero. Eu acho assim, a Atalanta, ou como as pequenas cidades, os pequenos municípios, são os melhores lugares para se viver. Isso é uma constatação, eu viajei muito pelo estado, conheci muitas cidades maiores e menores, e a gente vê isso. E o bom é quando a gente vive num município que tem identidade. As pessoas se orgulham da sua cidade. Elas têm identidade, elas têm orgulho de dizer, eu sou de Atalanta, eu sou atalantense. Sabe? É isso que é importante, que aí você sente que tem vida, tem qualidade. Outra coisa que eu gostaria assim, de mencionar, vocês fizeram referência ao Vale do Itajaí, o Vale Europeu. Como é bom a gente chegar nas cidades onde predominam os germânicos, né, os alemães. Você vê uma casa bem cuidada, você vê um jardim bem cuidado, você vê um muro bem cuidado, tudo florido, árvores frutíferas. O italiano também preserva muito isso. Então, isto é identidade. Não é? Nós estamos perdendo um pouco de identidade com a língua, que está deixando de se falar o alemão. As escolas e os municípios deveriam preservar mais a língua originária dos seus primeiros moradores. E outra coisa que falta para os municípios muito, isso eu conclamo sempre que posso com os gestores públicos, é um bom museu.
um museu que guarde e preserve a história, uma biblioteca que guarde e preserve a história. Isto é importante incutir na cabeça das pessoas para que eles conheçam o passado. Eu gostaria de deixar assim, uma mensagem final, se cada um de vocês individualmente quiser deixar, bem rapidinha, porque nosso tempo é curto. Em primeiro lugar, quero agradecer, acho que pela tua preocupação de manter a história, né? Porque não foi bem claro, a tecnologia, o estudo eletrônico vai se apagar logo, né? Nós precisamos de gente assim, até a mulher falando, né? Falando do Valmir, ele quer fazer uma entrevista, ele quer preservar, entende? A cultura e a história do nosso povo, né? Sim. Acho que é importante ter esse tipo de gente também, né? Então, de parabéns por esse lado aí também, né, Valmir? Muito obrigado. Arno, sua mensagem final. Dentro daquilo que eu explanei, né, de importância, eu acho que o esporte é cultura. E eu tive a oportunidade de me vincular né, na Alemanha. Aqui está o meu registro oficial do time que eu joguei futebol na Alemanha. Certo? E isso aqui é o mesmo tipo de passaporte do Beckenbauer, Miller e etc. Eu fico muito agradecido, honrado, né, por você ter feito, né, o convite do meu amigo Vilmo Chester e a minha pessoa para relatar, né, uma parte daquilo que foi colocado, né, e deixar meu muito obrigado, né, por essa bela entrevista que nos deixou muito orgulhosos. Obrigado a vocês dois. É uma grande satisfação, né, poder estar aqui e conversar com vocês e gravar essa entrevista. Tenho certeza que muita gente que vai assistir desconhece esses fatos. Parabéns para vocês por guardar essa memória e se disporem a estar aqui e contar isso para o nosso povo. Muito obrigado.